a posição de Durkheim, Durkheim considère que les représentations des acteurs ou les descriptions des acteurs de leur propre vie ele considera que as representações dos atores, as interpretações dos atores sobre sua própria vida ne peuvent pas constituer un matériau fiable não podem ser considerados como materiais confiáveis pour le chercheur. para o pesquisador. Au contraire, avec l'interactionnisme symbolique et plus tard avec l'école de Chicago, Ao contrário, para o interacionismo simbólico e depois para a escola de Chicago, ce sont les représentations que se font les acteurs de leur propre vie são as representações que fazem os atores sobre sua própria vida qui vont être évidemment des éléments essentiels de l'analyse. que vão ser, evidentemente, os elementos essenciais da análise. On retrouvera cela bien sûr dans l'ethnométhodologie. A gente vai encontrar isso, evidentemente, também na etnometodologia. Ce qui compte, ce n'est pas votre analyse intelligente en tant que chercheur, O que conta não é sua análise inteligente enquanto pesquisador, ce qui compte, c'est l'analyse de l'acteur de sa vie sociale. o que conta é a análise do ator sobre sua vida social. Et on se rend compte très vite, dès qu'on parle avec les gens, que ce soit avec des interviews formelles ou avec des conversations ordinaires, E a gente se encontra rapidamente, seja se tratando de conversas ordinárias ou entrevistas formais, que les gens ont une conscience tout à fait claire de leur vie. que as pessoas têm uma consciência muito clara sobre Et sua ça, vida. quelquefois, leur profession, leur façon de vivre. E isso não importa qual é a sua profissão ou a sua maneira de viver. Les gens décrivent très facilement As pessoas escrevem muito facilmente leur ressenti. o que eles sentem. Et ils ont une conscience très claire. Eles têm uma consciência muito clara, On pourrait dire une conscience de classe parfois. podemos dizer até uma consciência de classe. Mais ce n'est pas seulement une conscience de classe. Mas não é somente uma consciência de classe. C'est une conscience de la place qu'on occupe dans un processus social. Mas é exatamente a consciência do lugar que a gente ocupa num processo social. Et on sait bien dans nos sociétés contemporaines, E a gente sabe bem na sociedade contemporânea, dans tous les pays, em todos os países, que même les gens totalement illettrés que mesmo pessoas totalmente analfabetas savent par exemple sabem, por exemplo, que l'éducation que a educação est un facteur majeur d'émancipation. é um fator maior, importante de emancipação. Ils n'ont pas besoin d'avoir lu des sociologues, des philosophes. Não é necessário, eles não tiveram necessidade de terem lido sociólogos ou filósofos. Ils le savent. Eles sabem sobre isso. Ils le savent par l'expérience. Eles sabem pela experiência. Ils voient bien que les postes et les positions sociales sont différents. Eles sabem que os postos, os lugares e as posições sociais são diferentes selon les niveaux d'éducation. segundo, a partir do nível de educação que tem as pessoas. Elas ocupam lugares diferentes na sociedade a partir do nível de educação. Donc je termine sur l'idée centrale de l'interactionnisme symbolique. Eu termino com isso a ideia central do interacionismo, sobre o interacionismo simbólico. Il s'agit de retrouver le sens que les acteurs, les significations et le sens que les acteurs attribuent au monde social. Isso significa encontrar o sentido as significações que têm os atores sobre a vida social. Deuxième grand chapitre, Segundo capítulo, l'immigration et les relations ethniques. a imigração e as relações étnicas. Il y a eu un très grand nombre de travaux par des chercheurs de Chicago Houve grande número de trabalhos de pesquisadores de Chicago sur ces questions des relations ethniques et d'immigration, évidemment. sobre essa questão de relações étnicas e imigração, evidentemente. Et vous savez, ces analyses sont encore aujourd'hui terriblement efficaces. E vocês precisam saber que essas análises são até hoje extremamente eficazes.
on peut les transformer en fonction des époques et des lieux. A gente pode transformar em função das épocas e dos lugares. Mais les idées qui président à ces analyses Mas as ideias que presidem essas análises restent à peu près les mêmes aujourd'hui. continuam as mesmas ainda hoje. Et aujourd'hui, dans le monde entier, comme vous le savez, il y a des mouvements migratoires très importants. E vocês sabem, no mundo inteiro hoje existem movimentos migratórios extremamente importantes. Et je pense que ça va continuer et même s'amplifier dans les décennies qui viennent. Eu acredito que isso vai continuar e mesmo se amplificar nos decênios, nas décadas seguintes. Quand j'avais votre âge, Nas próximas décadas. il y a 20 ans environ, Quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos 20 anos, nous étions 3 milliards sur la Terre. a gente era 3 bilhões sobre a Terra. Maintenant, nous sommes 7. Agora nós somos 7 bilhões. Bon. Ça va continuer, peut-être, Isso vai continuar, talvez. mais en tout cas, ça provoque un nombre de problèmes énormes. Mas isso, continuando, isso vai provocar um número de problemas absurdo, enorme. Quel que soit l'aspect de la vie sociale qu'on examine, Se qualquer que seja o aspecto da vida social que a gente tome, que a gente examine, la démographie mondiale a demografia mundial change évidemment et va changer encore plus les rapports de force dans le monde. muda e tem mudado e vai mudar as relações de força no mundo. Jusqu'à présent, on a eu affaire à des immigrations liées au travail, à la pauvreté et au travail. Até agora a gente teve imigração relacionada à pobreza e à questão do trabalho. On a aussi de plus en plus des immigrations liées aux guerres. A gente tem cada vez mais a migração ligada às guerras. On aura aussi bientôt des immigrations dues à l'écologie. A gente vai ter, daqui para frente, migrações relacionadas com a ecologia. Les spécialistes écrivent et estiment que ces migrations écologiques pourraient concerner plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde. Os especialistas acreditam que essas migrações relacionadas à ecologia podem atingir centenas de milhares de pessoas no mundo. Alors on va retrouver les mêmes problèmes Então a gente não vai ter o mesmo problema. que ceux qui ont été étudiés par les chercheurs de Chicago. Ou seja, aqueles que foram estudados pelos pesquisadores de Chicago. Le racisme, O racismo, la transplantation culturelle, a transplantação cultural, l'exploitation de la force de travail, a exploração da força de trabalho, la délinquance, la criminalité, a delinquência, a criminalidade, etc. On retrouve toujours à peu près les mêmes problèmes a gente vai encontrar novamente os mesmos problemas dans les sociétés humaines. nas sociedades humanas. Problèmes de logement, Problema de habitação, d'éducation, educação, de travail, trabalho, de chômage, etc. desemprego, etc. Le concept principal qui est développé, c'est le concept de désorganisation sociale. O conceito principal